E se tudo o que você ama, tudo o que você construiu com esforço, fé e dedicação, fosse tirado de você, um pedaço de cada vez, sem aviso, sem explicação, você ainda acreditaria em Deus? Essa é a pergunta que ecoa através dos séculos, uma pergunta que atravessa o tempo e encontra cada um de nós nos momentos mais sombrios da existência, e é justamente essa pergunta que define a história de Jó, um homem cuja vida se tornou o maior símbolo de fé diante do sofrimento extremo. Jó não era um homem comum, e ele não era apenas mais um entre tantos, e ele era descrito como íntegro, justo, alguém que temia Deus e se afastava do mal, e sua reputação não era construída por palavras vazias, mas por uma vida de caráter sólido, e ele era respeitado, admirado, um exemplo vivo de retidão em um mundo que já conhecia a corrupção. Mas não era apenas sua fé que o destacava. Jó era também extraordinariamente rico, possuía milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentos, e sua casa era cheia de vida, com filhos e filhas que celebravam juntos, compartilhando alegria e união, e ele era, aos olhos humanos, um homem completo, abençoado em todos os aspectos, alguém que parecia viver sob uma proteção especial. E, ainda assim, havia algo invisível acontecendo além da compreensão humana, algo que mudaria completamente o destino daquele homem. Nos céus, em uma dimensão além da visão dos mortais, ocorre um diálogo inquietante, um encontro entre Deus e Satanás, onde a fidelidade de Jó se torna o centro de uma questão profunda, quase perturbadora. Satanás questiona, ele insinua que a fé de Jó não é verdadeira, que sua devoção existe apenas porque sua vida é confortável, porque ele nunca conheceu a dor real e nunca teve tudo arrancado de si, e então surge o desafio. Será que Jó continuaria fiel, se tudo lhe fosse tirado? É uma pergunta cruel, uma dúvida que transforma a fé em um teste extremo, e Deus permite, não por crueldade, mas por um propósito que ultrapassa a compreensão imediata. Ele permite que Jó seja provado. E então, o silêncio da paz se quebra. Em um único dia, o caos começa. Mensageiros chegam, um após o outro, com suas vozes carregadas de desespero, seus rostos marcados pelo terror. Os bois foram roubados, os servos mortos. As ovelhas foram consumidas por fogo vindo do céu. Os camelôs foram levados, e mais servos assassinados. Cada notícia é como uma lâmina, rasgando não apenas a vida de Jó, mas sua estabilidade, sua segurança, tudo o que ele conhecia. E antes que ele pudesse sequer processar tanta perda, vem a notícia final, a mais devastadora de todas. Seus filhos, todos, estavam reunidos em uma casa, celebrando, vivendo mais um momento de alegria, quando um vento violento, repentino, destruiu tudo. A casa desabou. E nenhum deles sobreviveu. O silêncio que se segue é ensurdecedor, não há palavras que possam conter a dor de um pai que perde todos os seus filhos de uma só vez, não há lógica, não há explicação. E então, em meio à devastação absoluta, Jó faz algo inesperado. Ele se levanta, rasga suas vestes, raspa a cabeça, em sinais profundos de luto, de dor, de quebrantamento, e então, ele se prostra. E adora. No saí do ventre de minha mãe, e no voltarei, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não há revolta, não há acusação, há apenas uma fé que resiste, mesmo esmagada. Mas o teste ainda não terminou. Mais uma vez, nos céus, o desafio continua. Satanás insiste, afirma que o ser humano pode suportar perder tudo ao redor, mas jamais suportaria perder a própria saúde, o próprio corpo. E então, uma nova permissão é concedida. Dessa vez, o sofrimento atinge diretamente Jó. Feridas dolorosas cobrem seu corpo, da cabeça aos pés, chagas abertas, inflamadas, que causam dor constante e insuportável, e ele se sente em cinzas, usando cacos de cerâmica para raspar sua pele, tentando aliviar o que parece impossível. Ele não é mais o homem admirado, e não é mais o símbolo de prosperidade, agora, ele é um retrato vivo da dor. Até mesmo sua esposa, ao vê-lo naquele estado, sem forças, sem dignidade, diz algo que ecoa como uma tentação final. Amaldiçoa a Deus, e morre. Mas Jó, mesmo quebrado, responde com firmeza. Falamos como uma insensata, receberíamos de Deus apenas o bem, e não o mal. E assim, e mesmo em meio à dor extrema, ele não peça com seus lábios,
Mas isso não significa que ele não sofre, que não questiona, que não sente o peso esmagador da existência. Os dias passam, e o silêncio se torna pesado, denso, quase sufocante. É então que 3 amigos chegam. Elifaz, Bildade e Zofar. Eles vêm com a intenção de consolar e de estar ao lado, mas ao verem Jó, mal conseguem reconhecê-lo, sua aparência é devastadora e irreconhecível. Eles choram, rasgam suas vestes, sentam-se com ele em silêncio por 7 dias, 7 noites, sem dizer uma palavra. E talvez, esse tenha sido o melhor consolo que poderiam oferecer. Porque quando começam a falar, tudo muda. Jó finalmente quebra o silêncio, não com acusações contra Deus, mas com um lamento profundo, e ele amaldiçoa o dia em que nasceu, questiona o propósito de sua existência, deseja nunca ter vindo ao mundo. Sua dor transborda em palavras, carregadas de angústia e de confusão. E então, seus amigos começam a responder. Mas suas palavras não trazem alívio. Eles acreditam em uma lógica simples e rígida, quase fria. Para eles, sofrimento é consequência de pecado, dor é punição, e, portanto, Jó só pode estar colhendo algo que plantou. Elifaz sugere que ninguém sofre sem motivo. Bildade insiste que Deus é justo e não comete erros. Zofar vai ainda mais longe, insinuando que Jó merece algo pior. E assim, o consolo se transforma em acusação. Jó tenta se defender, insiste em sua integridade, questiona, argumenta, luta para entender o que está acontecendo. Ele não nega Deus, mas também não entende o silêncio divino. E esse silêncio se torna um dos aspectos mais dolorosos de sua jornada. Porque não há resposta, não há explicação, há apenas dor, e mais dor. O tempo passa, os discursos se intensificam, o conflito cresce, até que, finalmente, algo muda. Depois de tanto silêncio, Deus responde. Mas não da forma que Jó esperava. Não há explicações diretas, não há justificativas humanas. Há, em grandeza. Deus fala desde um redemoinho, com uma voz que carrega o peso da criação. Onde você estava, quando eu lancei os fundamentos da terra? E então, uma sequência de perguntas, profundas e esmagadoras, que revelam a limitação humana diante da imensidão divina. Deus fala sobre o universo, sobre o mar, sobre as estrelas, sobre criaturas poderosas, sobre forças que o homem não controla, não entende. E, pouco a pouco, Jó percebe. Não se trata de entender tudo. Trata-se de reconhecer quem Deus é. Sua dor não desaparece instantaneamente, suas perdas não deixam de existir, mas algo dentro dele muda. Sua perspectiva se transforma. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora, meus olhos te veem. E nesse momento, não há mais necessidade de respostas. Há rendição. Há entendimento, não racional, mas espiritual. E então, depois da tempestade, vem a restauração. Deus repreende os amigos de Jó, por falarem coisas erradas, por julgarem sem compreender. E pede que Jó ore por eles. Sim, o homem que sofreu, que foi acusado, agora intercede por aqueles que o feriram. E enquanto ele ora, algo começa a mudar. Sua vida é restaurada. Seus bens retornam, em dobro, sua casa volta a ter vida, e ele tem novos filhos, novas alegrias. Mas a restauração não apaga o passado. Ela ressignifica. Jó vive muitos anos depois disso, vê gerações, experimenta novamente a plenitude, mas agora, com uma fé diferente. Uma fé que não depende de circunstâncias. Uma fé que passou pelo fogo, e permaneceu. E é aqui, que a história de Jó deixa de ser apenas uma narrativa antiga, e se torna um espelho. Porque, em algum momento, todos nós enfrentamos perdas, em silêncio, em dor sem explicação. Todos nós, em algum ponto, fazemos a mesma pergunta. Por quê? E talvez, a resposta não esteja em entender tudo, mas em confiar, e mesmo quando tudo parece perdido. A história de Jó não é sobre sofrimento. É sobre resistência. Não é sobre perda.
É sobre permanência. Não é sobre respostas. É sobre fé. Uma fé que não se quebra, mesmo quando tudo ao redor desmorona. E então, a pergunta permanece, ecoando, silenciosa, porém poderosa. Se tudo fosse tirado de você, o que restaria?